A graça e a paz, amados. Uma boa noite para todos. É uma honra estarmos aqui. Pastor Clênio, sua família, muito obrigado pela honra do convite e toda a liderança. Estamos alegres porque o Senhor está presente nesse lugar. Podemos sentir a sua presença. E desde o dia da data em que o pastor me convidou, eu venho orando ao Senhor e Deus me revelou uma palavra para essa noite. Vire para o seu irmão que está do seu lado, diga: Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Diga: o Senhor está aqui porque Ele te ama e porque você está aqui. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 1. Eu quero trazer alguns tópicos nessa noite sobre a vida de Daniel, que vai, com certeza, nos dá dupla honra em 2020. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória ao Senhor. É uma coisa interessante, o que é profetizar? Predizer. O profeta Elias, ele entra na história de Israel, no momento em que Israel está moralmente abatida. Há uma guerra, Acabe faz uma aliança com Jezabel, e Deus envia Elias o tisbita. E ele vai até Acabe e diz: cuja face do Deus eu estou, Durante 3 anos e meio não haverá chuva em Israel. Ali foi uma profecia e ela se cumpriu. Mas eu fico pensando, muitas pessoas entram um novo ano profetizando, verbalizando. E eu quero dizer nessa noite para você que eu acredito que profetizar 2020 debaixo da bênção, a gente tem que entrar com algumas práticas. Quem concorda, diga amém. Tiago capítulo 1 versículo 22, ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Isso é forte. Quando a gente para pensar que a prática tem que existir, a gente começa a levar a coisa mais a sério. Então vou lhe dar alguns exemplos nessa noite bíblico de um profeta, homem de Deus, que muito admiro. Daniel capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 8, amém, pessoal? A epígrafe diz assim: a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, diga 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Fique com seus olhinhos fechados, sentadinhos mesmo. Senhor, muito obrigado por estar diante dessa noiva e pelo privilégio, Senhor, de ser teu porta-voz aqui nessa noite. Eu reconheço, Deus, que sou tão pequeno. Se eu falar que não sou, é mentira, eu sou pequeno mesmo, e sem o Senhor eu nada posso fazer. Se eu falar também que eu tenho alguma coisa para esta noiva, seria engano meu. Mas eu quero pedir ao Senhor, Santo Espírito de Deus, que recebeu a ordem do Senhor Jesus de
está conosco até a consumação dos séculos, amém, e de nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Que o Senhor ministre a minha vida e ministre essa igreja como o Senhor tem ministrado nos outros dias, porque eu pude ouvir algumas mensagens que foram ministradas aqui e como eu aprendi mais, Senhor. E eu sei que nessa noite eu vim não só para ensinar, mas para aprender também. Então ministra nossas vidas, Senhor. Diga amém, diga graças a Deus. Então, queridos, Daniel tinha mais ou menos entre seus 16 a 18 anos, quando ele é levado cativo para a Babilônia. E a Babilônia seria como uma Hollywood, um lugar de encantamento. Mas mesmo ele sendo tão jovem, Daniel era maduro e ele decidiu uma coisa. Ele disse: eu vou profetizar que eu vou ter dupla honra na Babilônia. E profetizar, para mim, é planejar, é projetar. Uma das coisas, queridos, que eu tenho feito há muitos anos atrás, a gente que pastoreia, cuida das vidas, das almas, né? Mas eu aprendi uma coisa: cuidar duramente da minha alma, porque não me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. E Deus colocou um zelo muito grande no meu coração, porque eu não estou dizendo que por aqui passou, não estou citando o nome de ninguém, mas nós temos tantos itinerantes hoje que não tomam mais a Santa Ceia, que não congregam, que não são dizimistas, que não vivem aquilo que estão ministrando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu não quero aparecer para o mundo, eu quero ser reconhecido por Deus. Você entende isso, querido? Diga para o seu irmão: nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor Jesus. O interessante é que esse garoto é tão jovem, e o que eu quero dizer nessa noite é que não importa a sua idade, maturidade não vem pela idade. Eu conheço uma garota de 15 anos, a mãe dela teve uma dificuldade tremenda para servir o Senhor, e essa menina rompeu de tal forma que a última vez que eu encontrei, ela estava cuidando de 50 vidas, levando para a igreja. E ela estudando, fazendo faculdade, e correu atrás do seu casamento e já se casou. E quando eu a encontro novamente, ela me surpreende dizendo: pastor, tudo que eu quero é engrandecer e honrar o nome do Senhor. Então, maturidade, ela não vem pela idade. Daniel, ele está entrando na Babilônia. Ele poderia falar: poxa, eu vou me soltar aqui e vou comer das iguarias do rei, vou fazer tudo que a Babilônia faz. A Babilônia tinha 500 quilômetros quadrados só de construção, 109 metros de altura, suas muralhas, e 29 de largura. Meu Deus do céu! E o Daniel está lá dentro com seus amigos. Aí você diz nessa noite: mas pastor, o senhor está dizendo que a gente vai profetizar 2020, levando pela vida de Daniel. Esse rapaz, ele era um príncipe. E quem disse que você que está aqui nessa noite não é príncipe nem princesa? Você é filho do rei. Você entende isso? Você pode dar glória a Deus nessa noite? Mas o primeiro tópico, a primeira atitude que Daniel tomou, que ele decidiu por conta própria, uma decisão pessoal, que ele decidiu para receber dupla honra dentro da Babilônia. A primeira coisa, se você quiser anotar aí, foi: não se contaminar. Não se contaminar. Porque comer o alimento ofertado a um ídolo, um deus pagão, era indicação de lealdade àquele Deus. E 2020 nós vamos usar nossas armas de defesa, diga armas de defesa, para não nos contaminarmos. Provérbios no capítulo 6, versículo 29. O sábio Salomão, escrevendo, aconselhando, ele afirma que aquele que tocasse na mulher do seu próximo havia se contaminado ou adulterado. Não é verdade? Está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 29. Agora, uma coisa interessante é que Jesus Cristo é a graça. Vira para o teu irmão lindo que está do seu lado, diga: Jesus Cristo é a graça. Diga: graça é favor imerecido. Fala.
Você pode dar um glória a Deus por ele nessa noite, aleluia. Estou sentindo uma presença tão poderosa desse Cristo Redentor aqui nessa noite. E Jesus, ele é a graça. Em Mateus capítulo 5, no versículo 28, Jesus vem trazendo uma palavra parecida com a do sábio Salomão. Jesus também tratando sobre contaminar-se, sobre contaminação, sobre se afastar da zona de proteção de Deus. Ele fala o seguinte, também falando sobre adultério, ele diz: o homem não precisa tocar na mulher, ou vice-versa, mas ele diz, aquele que pensar. Oi, você está aqui? Salomão disse que teria que tocar para se contaminar, e Jesus vem dizendo, aquele que pensar. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus é interno, é de dentro para fora. Jesus não tem nada a ver comigo de fora para dentro, é de dentro para fora. Uma vez Jesus vem com seus discípulos e ele quebra uma tradição, ele não lava suas mãos para se alimentar, e alguém fica nervoso com isso. Ele diz, vocês também quebram a tradição? E ele diz assim, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que procede do coração. Sabe por que eu amo Jesus? Porque cada um de nós aqui nessa noite, ele sabe o que está dentro do nosso coração. E isso é profundo, porque Jesus está falando que contaminar é de dentro para fora. Aquele que pensar no seu coração já se contaminou. Diga para o seu irmão, o ministério de Jesus é interno, é de dentro para fora. Agora, no versículo 8, Daniel nos dá uma chave tremenda. Eu não quero me contaminar, eu quero continuar adorando a Deus, mesmo na terra do adversário, mesmo no território do inimigo. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí no versículo 9 que nós precisamos ler, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha que coisa linda esse versículo 9. Quando Daniel decide não contaminar-se, Deus já começa a visitar alguém que é oposição ali, e já começa a trabalhar a favor dele. O versículo 9 diz que Deus já está trabalhando, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E no versículo 10 diz assim, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça, diga a minha cabeça, para com o rei. Olha só, no versículo 10, por mais que o chefe dos eunucos esteja com boa intenção para com Daniel, essa palavra que ele libera no versículo 10 é uma palavra de medo, sim ou não, pessoal? Uma palavra de terror. Quando nós projetamos que em 2020 e sucessivamente a gente vai adorar o Senhor, a gente não vai se contaminar, a gente planeja adorar, no mais profundo, o inimigo vai tentar paralisar a nossa fé com uma arma chamada medo. Diga para o seu irmão, o medo, ou quembada, diga o medo, ele paralisa a fé. Diga mais, a fé, emuná, paralisa o medo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você está entendendo? As penais traz uma palavra de medo e de dúvida para desfalecer a fé, mas Daniel tem uma fé emuná, que no hebraico é o que? Significa fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspire confiança. Você entende isso? Eu estou diante de uma igreja que eu tive o privilégio de assistir os primeiros passos dela, viu, pastor? Sentado lá naquele cantinho ali, assistindo o senhor, e eu sempre falando para a Gleice, está aí a Gleice? E o Pires, só o pastor Clênio é um homem íntegro. Se olha no rosto dele, você vê o Espírito
Espírito Santo de Deus. E pessoas assim não tem como não crescer, não é, queridos? Que Deus está chamando homens que realmente ame aquilo que Ele ama, não é verdade? Se Ele amou, nós também temos que amar. Quantos podem dizer amém? E aí no versículo 11, querido, eu tenho que voltar para cá, diz assim: então disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 13, no versículo de número 12, versículo 13 diz assim: então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E sabe o que aconteceu? Ele atendeu e os experimentou durante 10 dias. Diga assim para o seu irmão: quando nós decidimos não nos contaminarmos e decidimos agradar o coração de Deus, diga: Deus move qualquer coração ao nosso favor. Você entende isso? O segredo de mover os corações a seu favor e de ter dupla honra em 2020 é agradar o coração do Senhor. Isso é bom demais, queridos. Quantos estão sentindo Deus aqui nessa noite? Eu posso senti-lo profundamente nesse lugar. E no versículo 15, observe bem para você ver: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam nas finas iguarias do rei. Agora diga para o seu irmão: quando nossas decisões agradam o coração do Senhor, o milagre acontece. O milagre acontece. Está acontecendo um milagre aqui nessa noite. Ninguém vai sair do jeito que entrou. Vai sair 100% ou 1000% melhor do que entrou. Deus está aqui nessa noite para bradar a favor da sua vida, para te dar dupla honra. Você crê nisso? Levante a mão e dá glória ao nome dele nessa noite. Então o primeiro segredo de Daniel é não. Me ajuda aí, igreja, é não. Olha que maravilha. O segundo, vamos para Daniel capítulo 6, vamos dar uma passeadazinha aqui. O segundo segredo top de Daniel para ter uma vida na Babilônia de dupla honra: ele decidiu manter uma vida constante de oração. Há um tempo desse atrás, alguns anos, tá, queridos, eu estava orando menos. E eu parei, falei: Deus, espera aí, tem alguma coisa errada, eu estou orando muito pouco. Me ensina o segredo de orar mais. Me ensina o segredo de orar na madrugada. Me ensina o segredo de entrar no meu quarto, no secreto, e falar com o Senhor. E Deus começou a me trazer vidas, pessoas, ministérios, pastores. E eu começo a orar, e quando está clareando o dia, não deu tempo de terminar a oração. Você entende isso? E deixa eu te falar uma coisa: eu sou pequenininho, magrinho, mas quando eu estou orando lá no meu quarto, eu me sinto um gigante. Você acredita nisso? Parece que eu vou crescendo, que eu estou falando com quem? Com Todo-Poderoso, El Shaddai. E Daniel, ele toma uma decisão: ter uma vida de constante oração, mesmo dentro da Babilônia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Capítulo 6, versículo 7, vamos para o 7. Todos os presidentes do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme que todo homem que por espaço de 30 dias, diga 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Diga graças a Deus.
Versículo de número 8. Agora, pois, o rei sanciona o intérprete, e assim a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o intérprete. Daniel, pois, olha só que coisa tremenda, queridos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de, diga, Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha a fé desse garoto. Bom, supõe-se que Daniel aí já estava com mais de 90 anos, né? Quando ele é jogado na cova dos leões. Agora imagine quantos anos esse profeta Daniel orava 3 vezes por dia, sem cessar, sem parar. E quando ele sabe que ele vai ser jogado na cova dos leões, o que ele faz? Ele tem uma fé constante. Ele diz: eu não vou me assustar diante da cova de pequenos leãozinhos, eu vou ajoelhar e vou orar. Isso é que é fé, querido. Isso é fé. Fé como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei diz assim: se vocês não ajoelharem, nós vamos jogar vocês dentro da fornalha. Diz: olha, eu não sei o que vai acontecer dentro da fornalha, mas pode jogar, porque nós não vamos nos dobrar diante de ídolo nenhum. Nós só adoramos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Isso é que é fé, querido. Nós vamos andar lá dentro com Ele, mas nós não vamos nos importar, e que Ele faça o que Ele quiser. Isso é que é fé. E agora Daniel, sabendo que está tudo esquematizado para eles cortarem a cabeça dele, jogar ele na cova dos leões, e os leões estão famintos, ele diz: vou orar. Quantos querem orar mais em 2020? Quantos querem buscar mais o Senhor, a intimidade no seu quarto? Você está entendendo? Daniel tinha uma fé extraordinária, emuná. Agora vamos ler o versículo 11. Vocês estão entendendo? Estou sendo claro com vocês, queridos? Versículo de número 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Olha aí, eles foram lá para ver e encontrar Daniel. Aí no versículo 12: e apresentaram o rei, e a respeito do império real lhe disseram: não assinaste o Senhor que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram: rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do intérprete que assinasse antes 3 vezes por dia. Olha aí, 3, diga comigo, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Diga, salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha só, quando nós decidimos não nos contaminarmos e decidimos orar constantemente, mesmo estando no território, na fortaleza do adversário, nós vamos influenciar e não ser influenciado. Olha para o teu irmão e diga para a tua irmã, para o teu irmão: você é um influenciador. Diga-se atentamente, diga:
ouvir a voz do Senhor teu Deus e cuidar de guardar os seus mandamentos. Diga: onde você pisar, a bênção do Senhor vai estar com você, vai estar sobre você, sobre a sua família e sobre a família daqueles que você levantar a mão e abençoar. Levante a mão nessa noite e profetiza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Vamos continuar aqui, queridos, no versículo 15. Então aqueles homens, versículo 16, então 17, perdão, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em? Meu Deus, o que é isso? Olha a autoridade desse Daniel, olha como que esse menino tem uma visão extraordinária. Visão de reino, diga visão de reino. Visão de influenciador, diga visão de adorador. Ao extremo, ao extremo. E ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, diga voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Versículo 21, é forte. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E decandacé, olha para o teu irmão e diga assim: você está com medo de guerra? Diga assim: Deus já fechou a boca dos leões, porque você está orando. Diga: porque você não está reclamando. Diga: porque você honra as autoridades do seu país, e porque você intercede pelo seu país. Diga: esse ano que entramos será mais poderoso do que o ano que passamos. Diga: porque você está orando. Deus não vai fechar, Ele já fechou a boca dos leões. Oh, aleluia, isso é verdade, é verídico, queridos. Aleluia, graças a Deus. Então Daniel falou: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diga para o seu irmão: quando nós oramos no secreto com o Pai, a inocência volta a tomar conta de nós. Ei, eu vejo crente às vezes falando assim: mas pastor, dificuldade tão grande, uma luta contra o pecado, uma guerra contra o pecado. Por quê? Porque não está orando. Porque a oração, ela move o coração de Deus e ela traz a inocência de volta para o nosso coração. Duvido que quem está orando 3 vezes por dia tem tempo de pensar em pecado, querido. Sim ou não? Não é verdade? Versículo 23. Então o rei se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu, diga emuná. É a fé extraordinária, né? Diga para o seu irmão, anote aí: quando nós oramos em secreto, vencemos o nosso adversário no seu território. Outra coisa, quando nós oramos em secreto, vencemos o nosso adversário no seu território. Anote aí também: não existe intimidade com o Pai. Não existe intimidade com o Pai sem a oração. Mateus capítulo 6, versículo 6
ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas que querem aparecer, mas nós que o amamos e o adoramos devemos entrar em secreto no nosso quarto. E quarto fala de quê? Fala de intimidade, né, querido? Eu não vou deixar qualquer pessoa entrar no meu quarto, não é verdade? A Bíblia diz que quando Deus visitou o sacerdote Eli, a situação estava tão difícil na casa dele, que ele só encontrou espaço para entrar no quarto de Samuel. Oi, você está aqui? Diga alô, diga amém. Samuel, um menino bem novinho, estava cumprindo o voto da mãe, não era nem o voto dele. O que eu acho interessante em Ana, número 1, é que ela nunca desistiu de realizar o seu sonho. Ela insistiu. A segunda coisa que eu acho interessante na Ana, que é uma mulher de oração, que devemos seguir o seu exemplo, é que ela nunca lutou contra a carne. Você não vê ela lutando contra Eucana nem contra Penina, mas contra o inimigo e a sua deficiência. E a terceira coisa que eu acho interessante na Ana é que ela orou profundamente em secreto com Deus, numa intimidade extraordinária. E a quarta coisa que eu admiro nessa mulher é que ela fez um voto. Diga, Ana fez um voto. Que se Deus lhe abrisse a amada, ela daria o filho ao Senhor, não é? Mas o mais poderoso em Ana, para mim, minha opinião, queridos, não é que ela brigou com as armas do Senhor, não é que ela não lutou contra Eucana e Penina, contra a carne nem sangue, que Paulo já ensinou que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? Mas o mais importante para mim, de Ana, é que ela cumpriu o voto. Oi, você está aqui? Esse é o mais poderoso. Ela cumpriu o voto. Diga graças a Deus. E quando a gente fizer um voto, a gente tem que ir em nome de Jesus. E Jesus, ele ama a questão de identidade. E quando Daniel, lá no versículo 8, decide não se contaminar, o que ele está querendo? Preservar a sua identidade. Isso é interessante demais. Diga para o seu irmão: quem não tem certeza da sua identidade, jamais cumprirá a sua missão. Outra vez, quem não tem certeza da sua identidade, jamais cumprirá a sua missão. E aí tem um relato, a gente mistura aqui a narração de João, Mateus, Marcos, e é o seguinte: Jesus se encontra com os discípulos e diz: olha, nós estamos cansados. Jesus fala bem baixinho: vamos atravessar para o outro lado e dar uma descansada. Oi, diga aí para o seu irmão: será que é tempo de descanso? Gente, existe descanso melhor do que esse aqui? A unção que está aqui, eu ficaria aqui a noite toda. Ficaria aqui a noite toda. Existe descanso melhor que esse. E quando Jesus atravessa, alguém ouviu. Só está indo para o outro lado. Quando ele chega lá, tem uma multidão. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e tem compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Sabe por que muitas coisas ainda precisam funcionar melhor no nosso país? Por causa da ironia. As pessoas fazem muitas piadas com coisas sérias. Quando Neemias ouve o seu irmão Anani e ele conta a história de Jerusalém, talvez se fosse uma outra pessoa ia contar piada, ironizar. A Bíblia diz que quando Neemias ouve a situação, a primeira coisa que ele faz é assentar-se. A segunda coisa é prantear, é chorar. A terceira coisa, ele entra em oração e em jejum. E a igreja precisa voltar a prantear, a chorar. Tem coisas que nós temos que chorar para Deus. Quantos creem nisso? Nós temos que chorar. Quando a gente vê alguém sendo bombardeado, alguém sendo morto, quando a gente vê alguma coisa acontecendo que não está normal, a gente tem que prantear, tem que voltar a orar, tem que voltar a consagrar. Quantos estão entendendo? Deus quer abrir a nossa visão, ampliá-la. E aí Jesus olha para aquele povo e diz: eu tenho compaixão deles. E Jesus começa a instruir aquele pessoal.
Começa a ensiná-lo, e os discípulos então dizem assim: vamos mostrar para Jesus que nós temos uma fé extraordinária, que nós agora já aprendemos a lição. Senhor Jesus, para só um pouquinho. Pois não, meus filhos, Jesus é lindo demais, né, gente? Uma vez eu vi um teólogo ministrando, ele disse que Jesus, ele tinha um amor tão poderoso, tão profundo, um amor ágape tão extraordinário, que quem fitava os olhos nele já mudava, já era transformado. E eu acredito nisso, porque o que eu tenho visto de homens bravos que Deus tornou cordeirinho. Então Deus, ele é tremendo. E aí os discípulos param Jesus e falam: Senhor, por que o Senhor não despede esse povo? Porque esse pessoal precisa se alimentar. Olha que preocupação do discípulo, coisa linda, né? Se preocupando em alimentar o próximo. Aí Jesus virou para eles e falou assim: por que vocês mesmos não dão de comer para eles? Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Olha que coisa interessante, bem aqui. Vamos abrir um parênteses. Ele para de instruir os novos e volta a instruir os mais velhos. Jesus está sempre instruindo, sempre ensinando. A gente não aprende se não quiser, pessoal, sim ou não? Ele para de instruir aquelas pessoas que são necessitadas e volta a trabalhar na vida dos apóstolos. Meus filhos, dá vocês mesmo de comer para eles. Olha, trabalhando na fé deles, aumentando a fé, preparando eles para ser enviado. Aí de repente eles falam assim: mas Senhor, 200 denários de pães não daria para todo esse pessoal? Eles caíram em contradição. Aí tem uma outra narração que o menino André, se não me engano, o filho fala assim: Senhor, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos de cevada. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha só, o garoto escondeu. Eu vou conjecturar que ele escondeu a oferta. Escondeu a oferta. Não foi o garoto que falou: Senhor Jesus, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, toma. O garoto estava escondido na multidão, e o discípulo falou: ó, está aqui, Senhor, estou vendo ele aqui, ó, está com uma oferta boa aqui. Engraçado que Jesus aceitou a oferta. Aceitou. Falou: traz para mim. Deu graças a Deus. Diga graças a Deus. Eu sei que eu estou diante de uma igreja que dá graça na hora do café da manhã, do almoço, da janta. Mas tem muito lugar por aí que as pessoas não fazem mais isso. Mas a gente volta, né? Nunca é tarde para aprender, para voltar. Não é verdade? E aí Jesus deu graça e alimentou 5.000 pessoas, homens, né? Fora mulheres e crianças, porque não era contado. E quando ele terminou, Jesus faz uma coisa extraordinária, diz assim: olha, eu não gosto que estrague nada, guarda o que sobrou, por favor. Aí quando termina tudo isso, é aí que é interessante. Jesus fala para os discípulos: voltem para o barco e vão para o outro lado. E o que Jesus faz? Ele sobe ao monte e vai sozinho orar. Gente, brincadeira. A Bíblia diz que depois, Jesus ele orava antes do milagre, durante o milagre, depois do milagre. Eu perguntei: por que Jesus, sendo o próprio Deus, né, não usurpou ser igual a Deus? Filipenses 2,5. Por que ele orava tanto? Eu acredito que era por causa do 100% homem que existia nele. Ele não era 100% homem, pessoal? Precisamos de orar, não é? E aí Jesus sobe e vai orar. Eu acredito que era uma tarde. Ele despede todo mundo e vai orar. E a noite era dividida em 4 partes. Era dividida em 4 partes, 4 vigílias, de aproximadamente 3 horas cada. Diga, 3 horas cada. Segunda vigília das 9 horas à meia-noite. Terceira, de 0 hora às 3. A quarta vigília das 3 até a aurora. Supõe-se que Jesus orou no mínimo 9 horas. Olha, será que eu dou conta? Será que eu vou chegar a fazer isso uma hora, gente? Acho que o pastor Cleino faz. Ele estava orando comigo ali, ele falou: bom, já está na hora, vamos orar mais um pouco. Quando uma pessoa ora, ela tem intimidade com Deus, se cumpre lá Gênesis 1:26, se torna a imagem, a semelhança. Moisés, ele tinha uma extraordinária intimidade tão forte com Deus, que teve um dia que tiveram que cobrir o rosto dele. E deixa eu te falar uma coisa: quando terminar essa conferência aqui, vão ter que cobrir o seu rosto. Vão ter que cobrir o seu rosto, porque aonde você entrar, a glória de Deus vai entrar com você. E Deus está me dizendo que a sua família
vai viver esse 2020 do seu lado, dentro da casa do Senhor, experimentando a glória do Senhor e os milagres de Deus. Agora Jesus ora 9 horas, supõe mais ou menos isso, e depois vai tirar uma onda, vai por cima do mar. Você já parou para imaginar Jesus andando por cima das águas? É brincadeira. Quando eu ouço isso, eu digo: eu preciso buscar Deus, preciso conhecer Jesus melhor. Uma vez, pastor Clênio, bem no início do meu ministério, eu era bem mais novo, convertido, e aí eu disse: Deus, eu estava numa consagração lá na igreja, só eu e Deus. Eu falei: Deus, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. Aí o Espírito Santo me parou e falou assim: então muda a sua vida, que se você mudar a sua vida, você muda as pessoas que estão em sua volta. Entende isso, querido? Os meus filhos oram, mas eu nunca cobrei deles. Mas de madrugada eles esbarram em mim lá, estou orando. Se eles vão orar, é problema deles. Estão orando, mas eles oram, porque eles estão vendo isso acontecer. Então quando a gente muda, as pessoas que estão em nossa volta mudam também. Eu conheci um jovem, ele disse para mim: pastor, eu tenho uma tristeza tão grande. O que é? Eu tenho 5 anos, estou na igreja, eu não falo línguas estranhas, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não consigo receber. Eu falei: Deus, é como aquela mulher que foi o profeta Eliseu. O profeta se preocupou em resolver a causa dela. Eu falei: vou focar nesse menino. E comecei a focar nos cultos nele. E eu notava que durante o louvor ele ficava conversando, e durante a palavra ele ficava trocando ideia, e ele não recebia nada de Deus. Ele ia e saía do mesmo jeito. Ele entrava na igreja, mas a igreja não estava nele. Aí eu chamei ele e falei: filho, eu estou te observando, não para te condenar quem sou eu, mas é assim, assim, assim. E ele recebeu. E naquela noite, esse menino no meio do culto pulava, saltava, dava glória a Deus e falava línguas estranhas. E está até hoje cheio do Espírito Santo. Levante as 2 mãos bem alto. Alabrai candaracei. Deus me disse que nessa noite vai derramar muito do seu poder aqui. Diga: Espírito Santo, eu estou aberto para receber do Senhor o que o Senhor tem para mim nessa noite. Diga: derrama, Senhor, derrama sobre a minha vida tudo que o Senhor tem. Eu estou aberto para receber. Diga: eu tomo posse, eu recebo. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. E Jesus, por cima das águas, tem uma passagem bíblica que diz que ele queria avançar e passar do barco correndo. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: é tu mesmo? Os caras ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Se você não está na mesma medida, você vai pensar que é um fantasma, né? Tem gente que não vê mais anjo, não acredita mais que o anjo existe. Não é angiolatria, né, queridos? É porque Deus dá ordem a nosso respeito. Salmo 91, 11, né? E aí Jesus quer. Aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, manda que eu ande por cima das águas também. E aí Jesus: então vem. Aí Pedro vem. Mas Pedro ainda não tem uma fé, uma firmeza, uma confiança. Ele olha para a água e desce. Aí Jesus socorre ele. Ainda não era tempo, mas lá no futuro a gente sabe que Pedro adquiriu essa fé. Levante as mãos nessa noite e diga: eu tenho uma fé que não me deixa vacilar, nem olhar para os lados. Diga: o meu alvo em 2020 continua sendo Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para a gente encerrar, primeira coisa que Daniel decidiu na Babilônia: não se. Segunda coisa. E terceira coisa, para a gente encerrar, Daniel era homem de jejum. Oi, você está aqui? Diga alô, diga amém. Para a gente encerrar aqui o nosso tempo, né? Versículo, capítulo 10, a Bíblia diz que, vamos ler o capítulo, vamos ler do início aqui. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu, entendeu a palavra e teve a inteligência da visão.
Olha o versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, diga, levantei os olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho. Gente, o que é isso? Isso aqui é profundo demais. Eu quero ter uma visão dessa. Essa visão é boa demais. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufas. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Eu sei que o Senhor é um homem de Deus, pastor, mas Deus está me dizendo nessa noite que Ele vai abrir e ampliar a sua visão muito mais poderosamente. É uma coisa que está dentro da sua alma. Deus me diz nessa noite: o Senhor quer mais, o Senhor tem mais sede. E Deus diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Levante a mão e diga para o seu irmão: aquele que tem sede, Oremandaracai, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Olha só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada, obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, olha só, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, diga, não temas. Outra vez, não temas. Ele diz: Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Engraçado que houve uma guerra durante 21 dias, justamente os 21 dias em que Daniel estava jejuando. E tem gente que acredita, que não acredita mais no jejum. Quem está entendendo, fica de pé nessa noite, querido. Nosso tempo já estourou, né? Graças a Deus por isso. Diga para o seu irmão: olha só, uma coisa interessante é que Daniel jejuou durante 21 dias, sacrificou, e quando ele chega em frente ao rio Tigre, o que acontece, pessoal? Daniel está ouvindo o barulho do céu, sim ou não? Vozes do céu. Daniel, Deus traz o reino até a ele e faz com que ele participe do barulho do céu, do reino. Tem gente dizendo por aí que não existe mais anjos, que não tem mais uma visão. Deixa eu falar uma coisa, é particular meu, não quero ofender ninguém, jamais, mas eu não acredito muito nessas profecias que eles lançam aí no vídeo. Pessoal, eu estava orando na madrugada e o shopping lá do Rio de Janeiro vai cair, vai morrer não sei quantas mil, e começa a chorar assim: por que as crianças? E nada acontece, graças a Deus. Quando a gente tem visão do reino, querido, e os nossos olhos estão abertos espiritualmente, a gente tem a visão de Deus. Se Deus quiser, Ele vai arrebatar a igreja hoje, mas a igreja, a noiva, lavada, remida, purificada pelo sangue do Cordeiro, essa está na zona de proteção. Levante a mão e diga: estamos na zona de proteção de Deus. E para encerrar, diga para o seu irmão: quando nós jejuamos, os nossos olhos espirituais são abertos.
Outra vez, quando nós jejuamos, os nossos olhos espirituais são abertos. Só Daniel viu, nenhum dos outros viram, porque eles não eram especiais, não, porque eles não estavam preparados. Diga para o seu irmão: o tempo agora é de preparação. Diga: aproveite esses dias proféticos.